Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Oi, meus amigos, minhas amigas da TV Fraternal. Que satisfação em revê-los aqui para mais um capítulo do Lições Fraternais. Hoje nós vamos chegar no capítulo 9, Socorro e Concurso, do livro Palavras de Vida Eterna. Esse livro aqui faz referência ao Novo Testamento, né? A Bíblia, só que do livro, da parte do Novo Testamento. E Socorro e Concurso, já tem um trechinho aqui no início dele, que Emmanuel coloca, que é de Marcos, no capítulo 8, versículo 5, que Jesus disse: quantos pães tendes? Vamos para a leitura, para a gente ver o que ele quer nos dizer aqui hoje. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar aos discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina com base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio para rogar aos talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor opera maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Contudo, para isso, é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino, embora que deve encontrar em ti. Esse é o capítulo 9, Socorro e Concurso. E aí eu peguei aqui, no mesmo capítulo, Marcos, capítulo 8, eu fui do 1 ao 5, 6, 7, 8 e 9. Então eu fui de Marcos do 1 ao 9, para a gente fazer uma interpretação mais completa aqui sobre o que Jesus fez essa pergunta: quantos pães vocês têm? Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: onde alguém poderia saciar essa gente de pão aqui no deserto? Foi aí que Jesus fez a pergunta: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, agradeceu, partiu-os e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Eram mais ou menos 4.000. E Jesus os despediu. Veja só, Jesus queria saber o que aqui? Quanto cada um tinha para doar. Essa era a pergunta. Por quê? Os discípulos disseram: mas como que a gente vai dar comida para todo esse povo que te segue, Senhor, no meio do deserto? É aí que Jesus testa o quê? A amabilidade, a doçura, a afabilidade, tudo que a gente vê no Evangelho. Ele testa ali os seus discípulos, que estão o seguindo, estão convivendo com ele e aprendendo. E o que ele quer dizer com isso? O que você tem para dar? Como dissemos em lições passadas, o pouco que você tem é muito para aquele que não tem nada. Então, como disse Emmanuel, a migalha do outro serve para alguma coisa para aquele que não tem absolutamente nada. Era isso que Jesus testava os seus discípulos, no sentido de que, por que esperar só dele? Então faça você agora a sua parte também. Você não está aprendendo? Então o aluno, o estudante, começa a colocar em prática, vai um pouquinho para a área prática da vida. E começou a cobrar os discípulos para que fizessem o mesmo. Então quantos pães vocês têm? E aí sim Jesus começa a distribuir o pão. E o pão vai atendendo.
porque tem boa vontade, porque tem amor naquilo que faz, porque tem caridade. A caridade nada mais é que o amor em ação. E aí atende toda aquela multidão e todos se saciam. Né? Por quê? Ele testa a nós também, porque pedir a gente sabe pedir. Qualquer coisa a gente vai lá e pede para Deus. Qualquer coisa a gente vai lá e pede para Jesus, para os anjos benevolentes, para os espíritos superiores. A gente pede alguma ajuda, não pede? Mas e eu? Será que eu ajudo de alguma forma? Será que eu sou aquele que está pronto para ajudar aquele que precisa? Será que eu tenho um pão para dar para aquele que não tem nada? O pão é simbólico. Será que eu não tenho alguma coisa, como nós vimos lá na parábola dos talentos? Será que eu não tenho alguma maneira, alguma forma, algum instrumento, alguma coisa que eu possa ajudar o outro? Essa é a reflexão que fica aqui. Por quê? Porque eu também peço perdão, mas quanto perdão eu dou? Se eu fizer um Pai Nosso por dia, todo dia eu peço perdão a Deus pelos meus pecados, como está naquela passagem do Pai Nosso. Mas e quando alguém me pede perdão? O quanto eu faço? Esse era o chamamento que Jesus fez nessa parábola. Porque vieram para ele. Como que nós vamos dar pão para essa multidão e está aqui no deserto? Aqui não tem pão, aqui não tem nada. Ué, quanto que cada um tem? Vamos se juntar. Lembra daqueles almoços onde nós íamos, onde cada um levava um prato e na volta a gente voltava com um pouquinho de cada um, do prato de cada um, e voltava com uma travessa cheia de novo? É isso. A gente também faz isso. Aqueles almoços que combinávamos com os amigos e cada um levava um prato. Aí todos saciávamos e depois sobrava. E aí cada um pegava um pouquinho para levar, para experimentar depois, comer mais um pouquinho. E voltávamos com a travessa cheia de novo. É a mesma coisa que Jesus fez. Né? Então, assim, a lição que ele está dando aqui, que Jesus está passando nessa parábola, é que eu posso ser o anjo na vida dos outros. Eu posso ser aquele que acende a luz no caminho daquele que está percorrendo a escuridão. Basta eu querer, basta eu ter bom ânimo. É isso que ele está falando. Basta eu perceber. Quando ele pergunta, quantos pães vocês têm? Nós temos 7. Então vamos doar os 7. E comem junto ainda. E todo mundo se sacia. Então, é como o Chico dizia, Deus não vem pessoalmente nos ajudar, mas coloca aqueles que têm a disposição do auxílio para isso. A eles damos nomes de anjos. Então, eu não posso ser um anjo na vida do outro? O que me falta? Boa vontade, bom ânimo? Aí entra o exercício, o esforço, ou seja, o trabalho útil, para que eu me empenhe para isso. E da forma mais singela possível. Pode ser um pão, pode ser uma gentileza, um bom dia, um sorriso no rosto, uma leveza no olhar. A vida não cobra muita coisa da gente para que façamos caridade. A verdade é essa. É a gente que muitas vezes tem o coração endurecido e não caminha no sentido da caridade. E aí, qual a sua reflexão sobre socorro e concurso? Eu vou ficando por aqui, a semana que vem a gente se encontra, combinado? Até lá. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.